Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre direção, vou dizer como eu perdi o medo de dirigir e vou dar algumas dicas também caso você esteja passando por essa situação. Para começar, eu vou explicar um pouquinho como foi que eu aprendi a dirigir. Quando eu tinha uns 13 anos, mais ou menos, a gente ia muito para um sítio aqui perto e lá no sítio o meu pai começou a me ensinar a dirigir o carro dele. Mas como lá ainda era estrada de terra, era na fazenda, né? Eu não conseguia, por exemplo, ter uma noção de estacionar, essas coisas, né? Fazia baliza e tudo mais. Mas eu tive uma noção de como era aos 13 anos. O tempo passou, eu fiquei maior de idade e daí eu comprei a minha moto. Nas aulas de direção, você aprende a dirigir a moto com a embreagem, mas a minha moto não tinha, então eram todas as marchas para baixo. Depois eu troquei a minha moto por uma outra moto e essa não tem marcha nenhuma. Eu até hoje tenho ela, inclusive. E no carro, quando eu comecei a fazer aula, eu já tinha uma noção, né, de dirigir carro por causa das aulas que meu pai me dava, então eu precisei ajustar alguns detalhes e consegui tirar a minha carta. Eu fiquei bastante tempo sem dirigir frequentemente o carro. Apesar de eu ter a carta, eu não tinha carro. Então eu dirigia esporadicamente e por causa disso eu era bastante insegura. Quando eu me casei, eu e meu marido começamos a dividir um carro. Ele vai para o trabalho de ônibus, né, da empresa dele, e eu sempre vou de moto. Quando chove ou eu preciso passar no supermercado, a moto já não me atende, então eu vou no carro. E depois que eu me casei, eu comecei a pegar o carro sozinha, sem ninguém do meu lado. Isso até então nunca tinha acontecido, eu acho. Eu era insegura, eu tinha medo, mas eu precisava dirigir. E eu precisava dirigir sozinha. E quando eu me deparava com algumas situações, por exemplo, o carro apagou no farol, e agora? Então não tinha ninguém para me falar nada, mas eu simplesmente colocava no neutro, dava partida e saía. E eu entendi que eu sabia dirigir. Eu tinha carta, eu tinha me preparado, eu tinha passado na prova. Foi assim, pegando sozinha, é que eu comecei a me sentir mais segura com o veículo. E aí quando eu me vi assim, eu tava dirigindo automaticamente, eu não tava pensando pra fazer as coisas, eu simplesmente dirigia do jeito que eu dirigia a minha moto. Tem muita gente que acha que só porque tirou a carta de motorista, fez aquelas aulas, fez a prova, passou, é um expert no volante, mas não é bem assim. Existe uma diferença entre saber dirigir e conhecer realmente o trânsito. Vou falar um pouquinho da minha experiência com a moto, por exemplo. Eu sabia dirigir a moto, eu tinha feito aulas e tudo, eu tinha familiaridade com a minha moto, inclusive, eu dirigia naturalmente, mas eu não entendia tão bem de trânsito. Por mais que eu tivesse pegado aula de trânsito e tudo mais, mas no dia a dia mesmo, o trânsito é complicado, ele é rápido, você tem que entender as regras, mas tem pessoas que não obedecem às regras. Então você tem que meio que dirigir para você e para os outros. Então tem essa diferença de saber dirigir e conhecer o trânsito. Algumas pessoas sabem dirigir muito bem, mas morre de medo do trânsito. Morre de medo de sair na rua e acontecer alguma coisa, algum acidente. E é só com a prática que você consegue melhorar isso, sabe? É só dirigindo que você começa a achar normal o movimento, a velocidade do trânsito, a dinâmica mesmo, né, de como tudo acontece nas ruas, nas esquinas, nas avenidas rápidas, nas ruas de bairro. Então é só com o tempo que você vai realmente entender sobre o trânsito. Às vezes a segurança atrapalha, mas às vezes ela também nos ajuda. Em que sentido? Por exemplo, às vezes eu tenho tanta segurança, que eu acho que eu posso tudo. Eu acho que eu posso correr, eu posso fazer altas manobras e eu sou a top e nada vai acontecer. Então o excesso de segurança também prejudica. Da mesma forma que insegurança prejudica, o excesso também de confiança também pode ser perigoso. O ideal é você ter segurança para conseguir se locomover sem medo, sem pavor mesmo, sem se preocupar. Você tem que dirigir, então você vai dirigir, pronto. Mas você também tem que ter prudência, tem que haver esse equilíbrio aí entre segurança para dirigir e a prudência. Hoje em dia eu moro numa cidade pequena, né, no interior, mas o trânsito aqui também, ele tá ficando um pouco difícil, sabe? E por causa disso eu entendo que a gente tem que dirigir pra gente e pros outros, sabe? Você já ouviu
sua mãe falar assim, ou alguém falar desse jeito, essa expressão, ou só que em Goiás que a gente fala isso, a gente tem que dirigir pra gente e pros outros. Eu, por exemplo, já sofri acidente de moto, mesmo estando certa, não dirigi pra mim e pros outros, eu dirigi só pra mim. Então eu achava que eu tava certa e pronto, eu simplesmente ia. E quando eu menos imaginava, eu tava lá no chão, cheio de ralado. Jamais você pode subestimar andar na moto, por mais que seja interior ou não, é muito perigoso. Mas eu entendo que quanto mais atenção você tiver, ainda você vai precisar de um pouco mais. Se você está passando por um momento de insegurança para dirigir, eu aconselho que você pegue o carro ou a moto e dirija só ali na sua rua, num momento assim, no finalzinho do dia, que não tem tanto trânsito, ou então no começo da manhã, no final de semana, por exemplo, que a rua é mais parada. Pega o carro ou a moto e dirige ali na sua rua, só na sua rua. E aí depois você pega de novo, você rodeia a sua quadra e aí vai acrescentando distâncias com o passar do tempo. Você vai ver que você é capaz de fazer isso e vai perdendo o medo aos poucos. O que você não deve jamais fazer é evitar de praticar, senão você nunca vai melhorar e nunca vai ficar seguro de dirigir. Se você não tem coragem de fazer isso sozinha, peça para alguém com muita paciência fazer isso do seu lado, porque às vezes a pessoa fica desesperada ou então fica te dando bronca se você comete alguma falha boba. Não leve esse tipo de pessoa com você, sabe? Escolha aquelas pessoas que realmente têm paciência, que têm cuidado, que não desespera, sabe? Ou melhor, se você não tiver alguém assim, paciente junto com você, é melhor você ir sozinha, com cautela, que vai dar tudo certo. Você tem que entender que se você estudou, se você passou na prova, se você tem sua carta, você é preparado para dirigir. Então é só você entender isso que você vai pra frente e você vai conseguir perder a insegurança. Eu espero ter ajudado de alguma forma. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Desejo uma boa sorte e torço para que você perca esse medo, tá bom? Um beijo pra vocês e até o próximo domingo, pessoal!